Olá para cada um, estamos aqui de volta a mais uma pílula do Bodega Literária para falarmos dessa vez sobre o livro do mês de abril da Tag Livros. Um livro um tanto polêmico, né? Não pela sua temática, mas sim, digamos que pela forma como ele foi escrito, né? A sua forma construtiva. Vamos falar sobre o livro da Eleonor Recondo, deixa eu ver se eu falei certo, Leonor Recondo, que é o livro Ponto Cardeal, né? Que saiu aí pela editora Todavia, não, minto, Dublinense. E foi o mês, então, foi o livro do mês de abril. Eu digo que ele foi polêmico, né, porque ele vai tratar aqui de um assunto que eu nunca tive contato, apesar de ouvir muitas indicações de livros, né, como o próprio livro da Virginia Woolf, né, o Orlando, que eu sei que o pessoal está lendo bastante ultimamente agora na quarentena, mas esse livro vai tratar sobre a transexualidade, né? Aqui o personagem principal é um transexual que está nesse processo de mudança, né, mudança de corpo e de hábitos, para se tornar aquele que realmente quer ser de verdade. Só que a polêmica não é a questão do tema, mas sim a forma super rasa com que o livro foi escrito, né? Que foi muito comentado lá no aplicativo da Tag. Mas vamos falar primeiro então do que se trata o livro, né? Qual é o enredo que o livro vai falar. Aqui a gente vai entrar em contato com o personagem chamado Laurent, que é um pai de família, né? Casado, tem dois filhos, né? Tem uma boa família, um bom emprego. E a gente começa então aqui o livro, né, quando a gente tem uma cena em que vê o Laurent indo para um bar ali na sua cidade local. Engraçado que agora me percebi isso, que a gente não sabe em que cidade ou local se passa essa história, mas pe- por conta da autora ser francesa, então a gente imaginou que se passa então na cidade francesa. Mas voltando, a gente então encontra esse personagem nessa cena em que ele está indo para esse bar e ele está dentro do carro, né, ali nos preparativos para se tornar a Matilda, né, que é quando ele então se transforma na mulher que ele quer ser, nesse, no início, né, nesse personagem dessa mulher que ele quer ser. Então a gente vê então essa grande transformação, né, e essa grande cena principal, que é desse personagem em transformação, né, buscando ali o que ele quer ser. O problema então é que com o passar dos dias, né, o Laurent começa então a se sentir inseguro com o que realmente é, né, quer passar para os outros. Então ele decide então ali com todas as suas palavras e ações a passar, né, ali pelo processo então de, de realmente ser uma mulher, né? Então ele conta para sua esposa, né, conta para os seus filhos ali de forma bem abrupta ali durante um almoço, né? Depois também dele ter passado por uma experiência de ter ficado sozinho durante um tempo em casa e ter ali vestido as roupas da mulher, né, vestido, colocado os perfumes, a maquiagem e tudo mais. Então, esse momento sozinho em que ele se transforma em mulher a partir das roupas e do vestiário da mulher, é que ele tem esse clique para ele ser realmente quem ele quer ser, né? Essa pessoa transexual ser essa mulher que ele quer ser, né? Assumir então esse papel de transformação. Só que então ele conta isso, né, para a esposa e para os filhos. E então é onde começa então os conflitos dentro do livro, não somente com sua família, mas também com o seu trabalho, né, e as pessoas então ali que o circulam. Mas só que então a gente entra então nesse ponto clichê do livro, que é essa questão não dos conflitos que ele gera, porque são situações reais, mas sim da forma um tanto egoísta com que ele se transforma, com que ele assume, né, que quer ter essa mudança. Não quero dizer aqui, né, que ele esteja errado em querer assumir, né, que ele quer ser, né, ou passar pelo processo que ele passar. De maneira alguma, ele está certíssimo com todas as suas ideias e suas cogitações. Só que a forma egoísta com que ele joga isso para os seus familiares, né, assim, de uma maneira que ele quer, ele pode e ele não se importa com as pessoas ao redor, vai fazer então o que acontece aqui dentro do livro, né, que esse afastamento então, não um afastamento pela pessoa que ele quer ser, mas sim pela forma abrupta e tão egoísta com que ele fala dentro do livro. Eu não sei se isso foi proposital, e a autora quis fazer isso de verdade, mas fez com que ele se tornasse um personagem muito egoísta de verdade, né? E sem contar, então, que existem vários momentos aqui clichês, né, do livro. Como, por exemplo, ele vai para um psicólogo, né, em que ele conta, então, que sente desejos por vestir roupas de mulher e tudo mais. E o psicólogo, né, ali, totalmente preconceituoso, né, diz que isso é uma coisa que não deve ser feita e que deve ser evitada, né? Que ele deve evitar esses gatilhos.
Só que no momento do trabalho, ele tá lá no trabalho, né, eu vendo os e-mails, e aparece então uma propaganda ali de uma roupa feminina, e ele sente então uma vontade abrupta ali de sair, né, ele sai realmente do trabalho de uma forma assim intempestuosa, vai para um shopping, compra uma peça íntima e sente aquele prazer, né? Então existe aquele clichê como se a transexualidade fosse uma questão de um clique através das roupas, né, ou dos trejeitos femininos, para ser realmente quem você quer ser, se é que vocês me entenderam, né? Ela deixou aqui muito clichêsado a questão da transexualidade, e isso fez com que eu me aborrecesse um pouquinho com o personagem, para que deixasse com que a vida das pessoas que têm essa mesma passam por esse mesmo processo, né, fosse algo meio clichêsado, né? Realmente existe essa questão dos problemas com afastamento de pessoas queridas, de preconceito no trabalho, né, dos familiares, né, receberem aquela notícia de uma forma realmente conflituosa, mas aqui isso ficou um pouquinho desgastado pela questão do egoísmo com que o Laurent aqui se sobrepõe. Então isso me deixou um pouquinho magoado, digamos assim, um pouquinho... Não gostei, né? A verdade foi essa, sejamos sinceros. Mas fora isso, né, a gente então acompanha a vida desse personagem, Laurent, que passa então a querer se chamar Laure, né? Onde ele vai passar por todos os processos de transformação. Então ele passa por um psicólogo que realmente o mostre como ele realmente é, ali por todos os processos hormonais, né, para ele poder fazer a cirurgia e tudo mais. Então realmente o livro cumpre aquilo que ele quer. O único problema aqui que eu achei é a questão somente da superficialidade com que a autora aborda os personagens, né? Por exemplo, a questão desse primeiro bar em que ele vai ali como mulher, né, na primeira cena, ele não explica que tipo de bar era aquele, como ele conheceu aquele bar, né, como ele conheceu aquelas pessoas que estavam ali ao redor, e realmente tem essa questão de se aprofundar mais no personagem Laurent, para poder entender, né, como ele chegou ali nesse processo de ser quem realmente é, né? Como foi que ele se conheceu. Aqui a gente só tem um personagem que ele sente o que ele quer, ele faz a coisa acontecer e não se importa realmente ali com o sentimento das pessoas nem tudo mais, e a coisa simplesmente acontece com a mesma facilidade do mundo, coisa que não é assim na vida real, a gente sabe muito bem. Mas eu digo que esse livro é um ponto inicial para quem quer muito conhecer esse tema. Foi o meu caso, por exemplo, eu nunca tinha lido coisa desse tipo. Então foi realmente um pontapé inicial para que eu possa procurar outros tipos de literatura, outros livros específicos sobre esse tema. Então isso me ajudou bastante. Fora isso, eu percebi... É um livro bastante curto, né? Tem poucas páginas, menos de 200. Eu até percebi que a tag aí meio que... Não sei se vai dar pra ver, mas ela meio que aumentou aí a fonte, né, para poder o livro ficar um pouquinho maior. Mas é isso, o livro eu gostei muito da experiência, né? É um livro realmente excelente, ele cumpre o que promete, que é essa questão realmente de trazer, né, essa temática forte e bem atual para os nossos dias, que é um tema muito importante. E o seu final é como também promete, como a própria narrativa traz, é um pouco superficial e um pouco raso, e acaba de uma maneira, digamos, que não me satisfez, né? Eu queria bem mais do que o final que aqui prometeu. Eu já li livros bem melhores da tag, né, com finais bem melhores. Não entendi o que foi que aconteceu, né, durante esse mês de abril. Eu me senti, a minha opinião pessoal, né, foi que eu li um livro que ao final eu cheguei e pensei, eu devia estar lendo coisa melhor, não vou mentir para vocês. O livro é bem escrito, sim, né? Tem uma boa narrativa, mas não sei, faltou algo me devendo dentro desse livro que talvez teria outros tipos de literatura que me dessem com mais profundidade e com mais conteúdo. Mas então é isso. A revista do livro, né, foi talvez bem mais aprofundada do que o próprio livro. Eles trouxeram aqui textos bastante profundos, né, sobre a temática da transexualidade, né, e também entrevistas com próprios transexuais, né, que realmente passaram pela experiência dessa transição, né, da mudança do corpo e tudo mais, mas também críticas, né, das próprias leituras que eles fizeram desse livro. Então foi bem bacana ler esse ponto de vista, né, o que abriu muito aí a mente para entender um pouquinho da leitura. Então é isso. Para quem já leu o livro, né, aí que também quem assina a tag, por favor, e que me acompanha, comenta aqui embaixo sobre o que foi também que você achou desse livro. Eu já sei alguns comentários lá no aplicativo da tag, mas eu também quero
que outras pessoas me digam o que foi que achou. Quem não conhece, né, a autora, procurando saber um pouquinho mais sobre ela, é uma autora francesa, né? Esse é o primeiro livro de estreia dela aqui no Brasil, com esse livro, e foi a TAG quem trouxe essa tradução aqui para o Brasil. E tá aí um livro que eu espero que vocês leiam, não sei, ou então que vocês procurem outros livros, né? Deixa aqui embaixo comentários sobre livros ou autores que também tratam sobre essa temática. Vou querer muito conhecer aí, se vocês conhecem algum, tá bom? Vamos comentar um pouquinho mais sobre esse tipo de literatura, porque é transformador e é realmente, como foi aqui com esse livro, um pontapé, né? Pra gente poder mergulhar um pouquinho mais nessa temática. Então é isso. Até a próxima leitura. Esse vídeo também vai estar lá no YouTube. Então peço que quem estiver vendo o vídeo pelo YouTube, deixe o seu comentário também aqui embaixo para a gente poder comentar um pouquinho mais sobre esse assunto. Beijo para cada um. Espero que vocês fiquem bem, estejam bem. E até a nossa próxima leitura.